Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Vamos rogar ao Mestre Jesus que esteja conosco, nos intuindo, protegendo, nos orientando, renovando as nossas forças morais e físicas, para que nós possamos aproveitar bem o conteúdo do Livro dos Espíritos, modificando assim as nossas vidas, criando forças morais para que a gente possa progredir no caminho do bem. Assim seja. Então nós começaremos a estudar a sexta parte da introdução ao estudo da doutrina espírita, que é colocada no Livro dos Espíritos como a introdução da obra. Vamos relembrar um pouquinho aquilo que Kardec já fez até agora. Ele nos apresentou uma terminologia básica, as palavras criadas especialmente para a doutrina espírita. Depois ele refutou, ele afastou a ideia de que os fenômenos espíritas eram falsos. Na sequência, ele apresentou as características desse fenômeno, as principais, pelo menos, características desse fenômeno, a sua ordem progressiva, a sua natureza inteligente e o modo pelo qual acontecem esses fenômenos, que é a ação de pessoas que foram chamadas de médiums, a mediunidade. Tendo apresentado todos esses argumentos, Kardec abriu o caminho para que agora ele pudesse apresentar, então, um resumo sobre o que é a doutrina espírita. Ele apresenta ali os seus primeiros, mais básicos e mais importantes conceitos, princípios, no item que nós estudaremos agora. Ele está apresentando, se nós quisermos usar uma imagem que o próprio codificador já usou aqui no texto, ele está mostrando para nós o alicerce do edifício que é a doutrina. Os conceitos sobre os quais tudo mais se ergue. Tudo mais é construído. É um texto importante também para aqueles que já são adeptos mais longevos da doutrina, porque ele apresenta esses princípios que são ao mesmo tempo básicos, fundamentais e gerais da doutrina. Então ele dá uma visão ampla, uma visão geral a respeito do que a doutrina espírita apresenta para nós. E aí a gente precisa pensar que isso não é apenas uma apresentação teórica. É claro que nós estamos estudando uma obra que tem como sua natureza ser uma obra de filosofia espiritualista. No entanto, nós sabemos que a filosofia tem uma proximidade tão grande com o conhecimento que chega a analisar o próprio conhecimento, as suas vias, como ele acontece e tudo mais. E que a própria filosofia não se restringe ao âmbito teórico. Ela precisa ressoar em nossas vidas. Ela precisa ter um aspecto prático, não apenas um aspecto teórico. E, portanto, a gente vai pensar aqui que quando Kardec apresenta esses princípios gerais da doutrina, ele está ao mesmo tempo apresentando para a gente uma visão geral a respeito do que é a vida. O entendimento espírita sobre o que é a vida verdadeira. Como que a vida é para nós em sua forma mais profunda, em sua forma real. Esse pensamento vai ajudar a revolver em nosso íntimo antigos preconceitos, preceitos, antigas visões, antigas considerações que nós fazemos, ideias que nós temos a respeito de quem nós somos, a respeito de qual é o nosso papel, a respeito de diversas circunstâncias que a vida nos apresenta, das experiências que nós já construímos e assim por diante. Então é um item extremamente rico e poderoso do Livro dos Espíritos e que está aqui para que a gente possa navegar nesses conhecimentos que, logicamente, eles serão aqui apresentados de modo geral e que depois serão melhor analisados, estudados, refinados, aprofundados durante o próprio estudo do Livro dos Espíritos. E a gente sabe que não apenas
no Livro dos Espíritos, mas na apresentação também das outras 4 obras básicas que derivaram do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai se deparar com esse texto poderoso de Kardec agora, no sentido de ser interiorizado por nós, de ser sorvido, de ser sedimentado em nosso íntimo, para que a gente comece os nossos processos de conhecimento mais profundo sobre a vida, claro, por que não, de mudança de nós mesmos e de melhoria constante. Vamos ao texto, então, desse item 6 do Livro dos Espíritos. Os 2 primeiros parágrafos são 2 parágrafos de introdução e dizem o seguinte: conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então, nesses 2 parágrafos que são introdutórios aqui, a gente vê cada vez mais clara no Livro dos Espíritos a ideia de que a causa dos fenômenos que se viam na época de Kardec, daqueles fenômenos espirituais todos que a gente já viu anteriormente, mesas girantes e assim por diante, a causa desses fenômenos agora cada vez aparece de modo mais forte, mais incisivo, mais claro, que a causa são espíritos. E que alguns desses espíritos declararam terem pertencido a homens que viveram na Terra. Então aqui a gente já começa a ter essa ideia de que nós vivemos aqui, desencarnamos, continuamos a viver no mundo espiritual. Então, 2 mundos, mundo espiritual, mundo corporal. Olha a visão espírita a respeito sobre o que é a vida, já aparecendo no primeiro parágrafo da introdução do item 6. Então, a vida é mais do que mundo corporal. A vida envolve também uma etapa no mundo espiritual, como a gente vai ver no decorrer do texto. Então, aqui Kardec apresenta essas primeiras ideias e assim a gente vai percebendo que nós temos algo muito poderoso aqui nesse texto do Livro dos Espíritos. Quando Kardec escreve que são os próprios seres que se denominaram como espíritos, a gente resgata algo que ele já disse anteriormente, a própria comunicação que revela a sua natureza. Isso denota uma inteligência por detrás da comunicação. Inteligência na comunicação. Esse é talvez o primeiro aspecto que caracteriza o Espiritismo como uma revelação. Porque é uma inteligência, são esses espíritos que trazem verdades ocultas. Verdades que, como a gente vai ver serem, revelação, melhor dizendo, que como a gente vai ver ser definida lá na obra A Gênese depois, para que haja uma revelação, segundo Allan Kardec, a informação que vem precisa ser verdadeira e precisa ser algo que nós não poderíamos descobrir por nós mesmos, enquanto seres encarnados aqui na Terra. Então essas são as 2 principais características daquilo que Kardec chama de revelação. Então, obviamente, para a gente ter uma revelação, precisa ter uma força inteligente por trás dela. E é isso que a gente está vendo aqui. Isso é um texto muito poderoso, porque ele vai explicando essa característica de revelação da doutrina. Claro que depois, certamente, a revelação mostra outras coisas para a gente. Por exemplo, o nosso objetivo de elevação intelecto-moral. Isso vai ser revelado para nós. A vida na Terra tem esse objetivo, elevação intelecto-moral da humanidade. Vai revelar também aspectos da lei divina que eram ainda desconhecidos por nós na época de Kardec. Então, a primeira revelação é essa inteligência. Depois, outras revelações que vêm através dessa inteligência. Bom, então, a gente já tem aqui esse anúncio, né, de
já foram enunciados aqui dois mundos distintos nos quais a gente vive. E por fim, aqui no segundo parágrafo dessa introdução, Kardec deixa muito bem marcado para a gente que o objetivo disso tudo ainda, dessa apresentação que ele vai fazer agora, é responder ainda a certas objeções. O movimento geral do texto ainda é esse, responder a algumas objeções que se faz sobre o nascimento da doutrina espírita e a sua veracidade, a sua efetividade, assim por diante. Então nós dividimos aqui o texto em 6 partes marcados por essas letrinhas que estão destacadas nos quadradinhos aqui ao lado do texto. Lembrando que essas marcações são nossas, né? Não estão originalmente no livro. Kardec vai pontuar através de travessões os princípios que ele quer apresentar. Então o que a gente faz aqui? A gente marca um princípio geral de grande importância e aqueles que decorrem dele, e aqueles que são dependentes dele na ordem do texto. O primeiro desses princípios, perdão, apresentados por Kardec, é Deus. Nós teremos 6, como dissemos, né? Deus e sua criação. A letra B, o homem e sua constituição, principalmente perispírito e espírito, como a gente vai ver. Ou seja, como nós entendemos o homem. A letra C, espíritos e suas categorias. Como entendemos a nossa essência. Quem somos, de verdade. A letra D, movimento dos espíritos entre esses dois mundos que já foram enunciados. A letra E, o contato entre esses dois mundos, que é possível, né? E que estava acontecendo e que acontece o tempo todo aqui na Terra, podemos perceber. E a letra F, a identificação do grau moral dos espíritos em geral. Então, a gente vai passar por esses tópicos que a gente marcou e assistindo essa apresentação de Kardec dos princípios básicos, gerais, elementares da doutrina espírita. Então, na letra A, Deus, suas características. Deus é. A doutrina espírita, Deus existe. E algumas de suas características. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é o primeiro princípio da doutrina espírita. A gente defende isso de forma muito fácil. Quando Kardec apresenta aqui, vamos até mais longe que isso, é o primeiro princípio da doutrina e o mais importante princípio da doutrina. Se a gente quiser pensar em uma pedra fundamental para o alicerce, para o edifício que está sendo construído, essa pedra fundamental, esse alicerce primordial, essa peça sem a qual nenhuma outra existe, é Deus. Então, para a doutrina espírita, Deus existe, Deus é eterno, imutável, imaterial, como tudo isso que a gente está vendo aí. Olha o movimento do texto, né? Deus tem essas características, criou o universo. Dentro desse universo nós temos o mundo espírita, que é enunciado como o mundo normal, e o mundo corporal, que é enunciado como o mundo secundário. Bom, então, Deus e sua criação. A gente vai voltar a esses tópicos já já. Mas é muito importante a gente entender isso que estávamos conversando. Deus é o princípio primeiro da doutrina, porque ele é criador e mantenedor de tudo que existe. Esse é um princípio, sim, teórico, importantíssimo. Sem a existência de Deus na doutrina, na parte teórica, nós não compreendemos outras coisas importantes a respeito da vida, de forma teórica, de forma de um raciocínio lógico, e ao mesmo tempo na forma de uma compreensão geral a respeito da vida. E isso é tão importante que Deus é apresentado em primeiro lugar aqui, nessa introdução geral que Kardec faz. O conhecimento sobre Deus é a primeira coisa que vai aparecer no livro em si. A primeira questão do Livro dos Espíritos é sobre Deus.
E se a gente for à obra prática da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, né, no aspecto da vida em geral para todas as pessoas, o nosso código moral, o nosso código de conduta para a vida terrena para todo mundo, portanto, obra de cunho prático extremamente amplo e não específico como é, por exemplo, o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns é para as pessoas que vão estudar a mediunidade, a conduta dentro da mediunidade, dentro das comunicações e assim por diante. Também é uma obra prática, mas restrita ao âmbito das comunicações. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo é para a vida em geral. Então, Deus aparece em primeiro lugar aqui, nos princípios primeiros, em primeiro lugar na obra de filosofia espiritualista, é o primeiro princípio sobre o qual todos os outros são construídos, do qual todos os outros decorrem. E no Evangelho segundo o Espiritismo também acontece isso. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo apresenta as 3 revelações de Deus para a humanidade: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Como o tema do Evangelho é a moral, nós aprendemos a lei de Deus no primeiro capítulo para segui-la. As 3 comunicações mais incisivas de Deus com a humanidade, através de suas revelações, estão em primeiro lugar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sem Deus, não há Espiritismo. E ousamos dizer, sem Deus não há espírita. O espírita se volta a Deus. Ele tem como sua fonte de nascimento o Pai Celestial, sua fonte de criação o Pai Celestial, como ponto mais seguro da sua vida Deus, e como objetivo o encontro com o Pai Celestial. Então, tudo na vida do espírita gira em torno de Deus. Claro que a gente se volta, né, em âmbitos espirituais a Emmanuel. Temos algumas pessoas aqui na Terra, como Chico Xavier, Divaldo Franco, as quais nós veneramos, nós adoramos no bom sentido dessas palavras, e nas quais nós nos concentramos para tentar buscar aquilo que elas encontraram. Mas tudo acontece com a permissão e sob os olhos de Deus. É muito importante a gente ter essa consciência, né? A gente aprende sobre Deus para que a gente aprenda a sua lei moral, para que a gente possa segui-la. E a gente vai começar a entender a vida a partir desse princípio. E a partir da exposição dessas características de Deus que já estão expostas aqui e que vão ser entendidas melhor um pouco para frente, né? Deus é eterno, imutável, imaterial, assim por diante. Bom, então Deus criou o universo, e o universo, que é o universo, é tudo aquilo que nós podemos conhecer. Seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então abrange os 2 mundos, o mundo físico e o mundo extrafísico. Os seres materiais são aqueles do mundo visível ou corpóreo, e os imateriais são do mundo espiritual. Então a explicação aqui da composição mais primeira do universo, de modo relativamente simples, né? E aqui a mudança de vida que a gente precisa começar a perceber. O mundo espírita é um mundo normal, é o primeiro mundo, é o mundo primitivo, é o mundo eterno, é um mundo que sempre existiu, sempre vai existir. O mundo corporal é secundário. Ele poderia deixar de existir ou não ter existido, e isso não alteraria em nada a essência ou existência do mundo espiritual. Então, a gente tinha uma visão da vida antigamente, e agora a gente tem uma nova visão da vida. Esse mundo corporal aqui que nós vivemos é um mundo secundário. Quem diria? A gente que dá tanta importância às coisas da matéria aprende na doutrina que o mundo corporal é secundário. O importante, o primeiro mundo, é o mundo espiritual. Então, vejamos, né, retomando um pouquinho. Sem Deus, nós não temos ponto de partida para as razões lógicas no corpo doutrinário. Né? Como que a gente vai explicar o universo sem a criação de Deus e sem a sua ação?
nesse universo. Então, primeiro ponto é um ponto teórico, né? Que a gente precisa entender aqui. O segundo ponto é aquele que é mais efetivo em nossas vidas. E aí a gente vai fechando essa letra A com as ideias, né? Que se o mundo corporal é secundário, o espírito vive um tempo nele e quando sai do mundo corporal ele volta à sua liberdade. Olha que ideia forte aqui. Nós somos prisioneiros no mundo corporal. Livres, de fato, nós somos quando voltamos ao âmbito espiritual da vida. Sempre encarnamos na espécie humana. Isso é muito importante de a gente perceber. E o último ponto, o último princípio, a alma é um espírito encarnado. A gente já teve essa definição no livro anteriormente, ela é repetida aqui, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Sempre encarnamos na raça humana, né? Sempre nascemos como seres humanos. Então, primeiro ponto. Pontos teóricos aqui. E a gente pode começar a explorar agora um outro ponto prático, né? A vida é entendida dessa forma por nós espíritas. Acima de tudo, Deus. O Pai cria e rege as nossas vidas através de suas leis. Todos os ensinamentos da doutrina devem estar em acordo com as características de Deus que foram apresentadas aqui e que depois serão melhor estudadas no decorrer da obra, né? Tudo deve estar em acordo com isso. Senão não tem lógica a vida e não tem lógica os encadeamentos de ideias filosóficos, se a gente assim o quiser, da própria doutrina. Vamos pensar um pouquinho em alguns aspectos. Deus é único. Estou me referindo aqui ainda a esse primeiro travessão aqui, né? Esse primeiro parágrafo. Então vamos lá. Deus é único. Vamos refletir um pouquinho sobre essas coisas que estão sendo ditas aqui. Se ele não fosse único, poderia haver um outro que desfizesse aquilo que ele faz. E, portanto, não sendo assim, ele é único, ele é onipotente. Todo o poder é dele. Não há nada tão poderoso quanto ele. Apesar disso tudo, ele é justo e bom. Para a gente pensar só em alguns, né, atributos de Deus que foram colocados aqui. Então, ele é único, todo-poderoso, justo e bom. Vamos pensar um pouquinho os sofrimentos humanos diante dessa ótica. Se eu sofro, se eu tenho alguma aflição, e Deus é justo e bom, então é porque essa minha aflição, esse meu sofrimento tem uma causa justa. Eu não estou sofrendo injustamente, porque senão Deus não deixaria. Deus é todo poder, não vai deixar nenhum de seus filhos sofrer, porque ele tem o poder para não deixar e ele é justo e bom. Não apenas justo e bom, soberanamente justo e bom, o máximo da justiça e bondade. Então, se eu sofro e está acontecendo, Deus está vendo, porque ele é onisciente também, né? E está permitindo. Então, esse sofrimento é justo, ele tem uma causa justa, ele tem, portanto, motivo, ele tem utilidade em minha vida, esse sofrimento, ele vai me gerar um aprendizado, ele vai me fortalecer, e ele tem um objetivo. Então, olha só como que essas características de Deus vão se encadeando e vão apresentando outras ideias, porque senão não se mantém esses atributos dentro da teoria e não se mantém as outras ideias que vêm na sequência se a gente retirar Deus da teoria espírita. Agora, para a vida, isso é de igual, vital importância também, porque se a gente entende a vida dessa forma, a gente não se revolta contra as circunstâncias da existência terrena que nos são desagradáveis. Leon Denis, na sua obra O Invisível, explora um pouco isso. Ele faz uma referência à religião de Jesus, quando ele diz as palavras que eu vou ler agora, mas é claro que isso está sendo comentado também no âmbito da doutrina espírita e da sua revelação, seus ensinamentos, daquilo que a gente deve entender sobre a existência. Leon Denis escreve que a religião do Cristo é, todavia, portadora de uma noção inteiramente nova. A utilidade da dor. Benéfica e purificadora divindade, cuja ação
não foi pelo mundo pagão compreendida em toda a sua amplitude. Olha aqui o que Leon Denis está dizendo para a gente, né? Se a gente compreender a dor na sua utilidade, em toda a sua amplitude, e diante dessa ótica, né, do que ele chama de religião do Cristo, né, que é, na verdade, a apresentação de um Deus Pai bondoso, de um Deus Pai suprema justiça e bondade, a gente começa a mudar nosso conhecimento sobre a vida e sobre nós mesmos até. Continua o texto de Leon Denis. Graças a essa noção, a alma lutará mais vantajosamente contra a matéria e suplantará a sensualidade. Ou seja, vai vencer o mundo material, né? É de toda a vida essa luta. É uma luta para a vida toda. Cujo objetivo é o triunfo alcançado pelo espírito sobre o corpo e a posse da virtude. Olha aqui o objetivo que a gente tem, né? O espírito sobressai, o espírito vence e está, ao final dessa sua jornada, na posse de virtudes. Então, a vida para nós espíritas é entendida dessa forma. O Pai cria, rege tudo sob suas leis e a gente está entregue em ótimas mãos, nas melhores mãos que poderiam existir, as mãos divinas. Essa explicação sobre a vida vai nos ajudar bastante, né? A melhorar, a progredir e a compreender os pontos principais da nossa existência. Muito bem, vamos passar agora à letra B dos princípios que são apresentados. O universo, a criação e agora o homem. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material. Isso na gente é igual aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ideia que a gente já viu anteriormente, né, do princípio vital. O corpo é animado pelo princípio vital. Temos corpo. Enquanto encarnados, somos seres materiais. No homem tem um segundo ponto. A alma ou ser imaterial. O espírito que está encarnado, né? Espírito encarnado no corpo. E o terceiro ponto, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. Bom, foi enunciado aqui no texto que havia, né, um laço que prende a alma ao corpo, que prende o ser imaterial ao ser material. Esse laço é chamado aqui no Livro dos Espíritos de perispírito, um princípio básico da doutrina de extrema importância para nós. Ele é definido como uma espécie de envoltório semimaterial para o espírito. Então o espírito tem duas vestes, duas roupas. Uma roupa é o perispírito e a outra roupa é o próprio corpo. A definição do que é a morte na sequência, mais um princípio da doutrina. Destruição do invólucro ou da roupa mais grosseira, destruição do corpo físico, isso é a morte. O espírito conserva o segundo, conserva o perispírito, que é para ele um corpo etéreo ou uma vestimenta no plano espiritual. Invisível para nós aqui, seres encarnados, mas pode tornar-se em algum momento visível ou tangível, perceptível, né, aos nossos sentidos, e é isso que traz para a gente o fenômeno das aparições. Então, essa letra B que fala sobre o homem também muda agora a nossa visão sobre quem nós somos. Somos essencialmente uma trindade. Temos compromissos com nossa integralidade. Nós não somos apenas corpo físico. Ir para a academia é ótimo, mas cuidar dos pensamentos e dos sentimentos é essencial, porque o corpo que nós trabalhamos na academia vai ficar aqui na Terra e vai se deteriorar, vai acabar, vai deixar de existir. Os pensamentos e sentimentos que cultivamos em nosso íntimo, esses seguem conosco para o outro plano da vida. Corpo é matéria. E ponto final. O que tem nele é matéria, princípio vital, e isso é igual, isso está no mesmo âmbito da vida animal na Terra para nós. Já a alma é imaterial.
Alma aqui como sinônimo de espírito, né? O espírito desencarnado, alma no corpo físico, é o espírito encarnado. Então, só o estado aqui é o que diferencia a definição. O espírito está desencarnado, é chamado de espírito, encarnado é chamado de alma. Esse é o elemento em nós que é imortal, e dele a gente deve cuidar com tanto ou com mais afinco do que nós cuidamos do corpo. Lembrando, muita gente defende, né, que por sermos espiritualistas deixemos o corpo para trás. De modo algum. A doutrina espírita nos diz: nós temos uma dupla natureza, uma natureza corpórea e uma natureza espiritual. Ora, se participamos enquanto encarnados das duas, precisamos cuidar das duas. Privilegiar o espírito? Sim, por que não? Mas sem esquecer dos cuidados com o corpo, né? Podemos continuar indo para a academia e cuidando do corpo, sem problema nenhum. Bom, e aqui o ponto principal, o elemento que liga essas duas naturezas. É um problema que precisa ser resolvido. Como que duas naturezas opostas, uma natureza material e uma natureza imaterial, podem ter contato, podem conviver? Ora, é preciso de um elemento que os ligue. E a revelação espírita nos diz que esse elemento é o perispírito, pois ele participa das duas naturezas. Ele é semimaterial. Ele é tão sutil que nós não percebemos, mas e ao mesmo tempo ele tem a característica também de ser suficientemente material para exercer influência sobre a matéria. Isso é necessário para a gente poder entender como algo imaterial pode ter relação com algo material. Podemos entender aqui que ele, repetindo, né, é suficientemente sutil para ser impulsionado pelo espírito, que é imaterial, e ao mesmo tempo suficientemente material para transmitir esse impulso à matéria pesada do corpo físico. Ele participa das duas naturezas. Por isso ele pode se tornar perceptível, né, tangível em alguns momentos aos encarnados. Então a gente viu aqui o homem na criação, entendemos o homem e fomos inseridos a esses princípios do perispírito e das duas naturezas, a natureza material e a natureza imaterial. Ainda dentro desse item B que a gente está vendo, né, Kardec escreveu aqui que são três coisas para o homem: corpo, alma, perispírito. Então a gente viu aqui um pouquinho sobre o corpo, um pouquinho sobre o perispírito, e aqui Kardec aproveita para falar um pouco sobre o espírito, mas nós marcamos aqui como um outro item porque dele decorrem ideias muito importantes para nós espíritas. O espírito não é, pois, algo abstrato e indefinido, que só se concebe pelo pensamento. O espírito é um ser real. Ele é um ser real, o espírito existe. Ele pode ser percebido, às vezes pela vista, pelo ouvido e pelo tato, porque ele se apresenta através do seu perispírito. E aqui a outra ideia que é um princípio básico do espiritismo e que é muito importante para a gente. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então, os da primeira ordem, os espíritos mais avançados, mais elevados, são determinados aqui ou denominados como espíritos superiores. Porque o que os difere dos outros? Sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pureza de seus sentimentos, amor do bem. São anjos ou espíritos puros. As outras classes estão cada vez mais distantes dessa perfeição, mostrando-se categorias inferiores. Bom, eu vou parar a leitura por aqui e passar para uma informação seguinte. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido absoluta perfeição moral. Olha aqui o objetivo da vida terrena sendo apresentado, né? Então, retornando, o espírito é a essência do homem. Não é algo abstrato, não é algo indefinido, não. Ele é a essência de nós que estamos encarnados aqui na Terra.
Então aqui a gente vê que se começa a analisar o espírito, uma das partes integrantes do homem, né? E a sua parte essencial. É importante a gente entender isso. Corpo não é essência, perispírito não é essência. Essência é o espírito. É ele que se reveste dos outros dois. Esse é o objeto de estudo da doutrina espírita, a nossa essência. É o que nos define em primeiro grau. O que nós somos? Espíritos. O resto é característica, o resto é atributo. Eu tenho um perispírito de tal forma, eu tenho um corpo de tal forma, estou em uma encarnação de tal jeito, ou de outro jeito, né? Eu tenho uma orientação sexual tal, eu tenho um sexo tal, e essas coisas são secundárias. Todos somos espíritos. Bom, o que nos difere uns dos outros enquanto espíritos, não enquanto seres encarnados? O nosso grau de elevação. O nosso grau de elevação. O nosso grau de proximidade com a lei de Deus. De novo, né? Deus, o princípio primeiro. O que nos difere? A nossa capacidade de nos aproximarmos do Pai e de cumprirmos a sua lei. Olha como o conceito de Deus rege toda a doutrina espírita, né? E rege as nossas vidas. Então a realidade do espírito está comprovada até mesmo pela experiência sensorial, né? Em certos casos. A gente sai da experiência sensorial e a gente já percebe aqui essa questão da diferença entre os espíritos, que se dá não agora pelos órgãos dos sentidos, não pelos sexos diferentes, não pelas posições ideológicas, filosóficas, religiosas, não, nada disso. A diferença dos espíritos entre os espíritos se dá pela sua perfeição, pelos seus conhecimentos, proximidade com Deus. É isso o que nos define enquanto espíritos. Então a ideia aqui de um progresso moral é muito importante. Uma outra ideia que aparece aqui, subentendida, né? Mesmo desencarnado, o espírito continua sendo quem é, com o seu caráter, com as suas inclinações e aptidões. Mantém, portanto, a sua individualidade. Vai aparecer um pouquinho adiante no texto, mas aqui já está subentendido. A individualidade do espírito após a morte do corpo físico está mantida. Sou quem eu sou. Continuo sendo quem eu sou agora. Mais próximo ou menos próximo de Deus, tanto quanto me esforço para me aproximar dele, porque não ocupamos eternamente a mesma categoria. Nós começamos no básico e rumamos a sermos espíritos superiores. O caminho para isso é a vida material aqui na Terra. Então, quantas ideias interessantes dentro desse item, o espírito, né, que serão, como já dissemos, expandidas durante o estudo da doutrina espírita. Então, mas aqui, se a gente quiser se concentrar um pouco mais, a gente tem 3 critérios de diferenciação entre os espíritos: a inteligência, o saber e a moralidade. É isso que nos diferencia enquanto espíritos de uns para com os outros. Inteligência, saber e moralidade. Aqui a gente viu também um breve resumo das classes que apresenta os espíritos superiores como referência. Então são dados espíritos superiores, esses têm perfeição, conhecimento, proximidade com Deus. Esses são referência. As demais classes estão abaixo deles no que diz respeito aos atributos citados, e outros, né, que serão melhor explicados no decorrer da obra, lá por volta da questão de número 100, quando Kardec vai apresentar para a gente a escala espírita e apresentar melhor essas características que diferenciam os espíritos uns dos outros. No último tópico aqui que a gente tem, dizendo que a vida material é uma prova, né, e juntando as duas ideias aqui, nesse último tópico, nesse último travessão que a gente tem aqui, né? Não ocupamos sempre a mesma categoria e a vida material é uma prova para que a gente tem que viver até que a gente atinja a absoluta perfeição moral. Aqui aparece subentendido, não citado diretamente, mas subentendido, outro princípio extremamente importante para o Espiritismo, que é a lei do progresso. Por que nós vivemos na Terra? Olha o entendimento da vida, né? Para que possamos progredir, para que possamos adquirir perfeição moral.
É por isso que a gente vive aqui. A definição de vida material aqui na Terra é uma coisa para a gente prestar atenção. A vida material aqui na Terra, olha aqui, ó, a vida material é uma prova que a gente sofre repetidamente até que estejamos na condição de perfeição moral. A nossa vida aqui é uma prova. Olha que definição que a gente tem, né? Então, se é uma prova, temos que realizá-la e cumpri-la da melhor forma possível. Muito importante para a gente refletir. A gente tem, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase do Espírito de Verdade que corrobora e que vai ao encontro disso que está sendo dito aqui. O Espírito de Verdade diz que a vida é a prova buscada durante a qual as virtudes que houvermos cultivado se desenvolverão e crescerão como cedro. É uma belíssima frase do Espírito de Verdade, nos dando a orientação para o contexto da nossa vida. A gente está aqui porque a gente buscou essa prova, né? E porque a gente precisa, durante essa prova, desenvolver virtudes. Aqui nós vimos, portanto, se vimos o homem, né, diante da lei divina, agora nós vimos o espírito diante das leis divinas e tivemos a oportunidade de desenvolver mais alguns princípios básicos da doutrina durante essa leitura. Vamos à letra D, agora, do nosso texto. Aqui começa um movimento do espírito entre os dois mundos, deixando o corpo, a alma, né, que era o espírito encarnado, volta ao mundo dos espíritos, para depois passar por nova experiência material. Após um lapso de tempo, né, um período de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece como espírito errante. Bom, aqui a gente tem uma notinha do texto, no número 2 aqui. Allan Kardec, nota de Allan Kardec. Há entre essa doutrina da reencarnação e da metempsicose. Metempsicose é a doutrina que diz que a gente pode reencarnar em corpos animais, né? Como a admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada no curso presente dessa obra. Bom, já vamos adiantar, né? A doutrina espírita diz não é possível existir metempsicose, a possibilidade de um espírito encarnar em um corpo animal. Como o próprio Kardec disse, um pouquinho de paciência a gente desenvolve isso no decorrer da obra. Uma vez encarnados como seres humanos, sempre encarnaremos como seres humanos, sempre no sentido do progresso. E lá no mundo espiritual, espírito errante não quer dizer um espírito que erra, mas um espírito que age, que troca relações, um espírito que vive no plano espiritual, no mundo espiritual. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências, teremos outras. Bom, qual é o movimento do texto aqui, né? A gente considerou até agora há pouquinho o espírito encarnado. O texto veio falando para a gente, o homem, o espírito encarnado, né, tem espírito, perispírito e corpo. E veio destrinchando esses três elementos, explicando sobre esses três elementos. Então o primeiro movimento agora é o de retorno ao mundo espiritual, deixando o corpo, como começa ali o texto, retorna ao mundo espiritual, depois volta à condição de encarnado, fica um tempo no mundo espiritual e age lá, e é individual lá, e depois volta para cá. Isso acontece várias vezes. Passamos por diversas encarnações, e não apenas na Terra, também em outros mundos. Aqui nós temos outro princípio básico da doutrina, muito bem colocado, que é o princípio das reencarnações. E aí a gente, nessa passagem, a gente tem aqui, de modo indireto mais uma vez, ou de modo direto, se a gente quiser, né, olhar com mais carinho, a ideia das reencarnações. Porque isso vimos anteriormente, para que a gente chegue às classes mais depuradas de espíritos. E isso só depende de nossos esforços aqui na Terra, para termos assim as melhoradas, né, as qualidades que nós já temos e que cultivamos nessa e em outras existências. Bom, isso é muito importante para a gente poder trabalhar um pouco mais a nossa leitura sobre a vida terrena. A gente tem informações hoje de uma plataforma de saúde mental
chama Vitude. Essa plataforma aponta que cerca de 59% das pessoas hoje se encontram em estado de depressão severa. E outros 63% sofrem com altos níveis de ansiedade. Eu estou me referindo a isso porque o texto aqui começa com deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, onde continua vivendo. Eu estou me referindo a essa questão da ansiedade aqui e da depressão porque tudo isso está relacionado com o modo pelo qual nós vemos a vida. Modo imediatista, esse modo que não tem fé muitas vezes, que não leva em consideração a vida do espírito e que deixa as pessoas nesse estado, às vezes, de depressão, de níveis mais leves até os piores, e de ansiedade também. O Espírito Emmanuel fala sobre transitoriedade das coisas terrenas. Ele fala que moedas, dinheiro, né, muda com o tempo, de tempos em tempos. Nós não temos mais hoje as moedas que eram da época do Cristo. Ele fala em denários, né, em algumas parábolas, em outros tipos de moeda. Já não existem mais. Monumentos que eram maravilhas do mundo antigo não existem mais. Impérios que foram construídos acabaram. Temos apenas resquícios deles em museus aqui na Terra. Por outro lado, Emmanuel diz que o enriquecimento do espírito é o que permanece. E ele escreve no capítulo Transitoriedade da sua obra Caminho, Verdade e Vida, que a gente precisa... que aqui na Terra, valiosa é a escassez, porque traz disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Dificilmente a gente enxerga isso aqui na Terra. A gente não olha para as coisas com a sua utilidade, com a sua prova, com a prova que está por detrás, com aquilo que a gente precisa realizar. A escassez traz disciplina. A riqueza, a abundância, multiplica os modos pelos quais nós podemos realizar o bem. Tudo isso é olhar espiritual sobre a vida. Continua Emmanuel dizendo que uma e outra, tanto né, a escassez quanto a abundância, perecerão algum dia. A vida terrena aqui vai acabar. E depois escreve Emmanuel ainda: somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. A solução para nós aqui na Terra é esse entendimento de que essa vida aqui é transitória, que a individualidade da alma é preservada mesmo após a desencarnação, que no mundo espiritual reencontramos conhecidos aqui da Terra, como a gente vai ver no decorrer do texto, que a vida, portanto, não acaba, que a tarefa do espírito encarnado é vencer a influência do mundo espiritual e se depurar. Os espíritos desencarnados, né, continuam a sua vida. É isso que a gente vê no decorrer do texto, aqui na sequência. Né? A encarnação dos espíritos, desencarnou, né? Depois agora está encarnando. Movimento aqui argumentativo do texto. Né? É sempre na espécie humana, como já vimos. As diferentes existências corpóreas são progressivas, nunca regressivas. A rapidez do seu progresso depende dos seus esforços. Olha aqui, agora aparece de forma clara e direta aqui. A alma era individual antes de encarnar, conserva depois de haver se separado do corpo. Então, a gente é sempre individual. O outro princípio que a gente já citou, né? Encontra aqueles que conheceu na Terra, em existências anteriores. Então, a vida continua. A vida continua. A vida para o espírito continua sempre. Outros pontos, né? O espírito encarnado está sob influência da matéria. Nossa missão, vencer essa influência. Continua o texto. Os não encarnados ou errantes não ocupam região determinada e nem circunscrita. Estão por toda parte. Estão junto conosco continuamente. É uma população invisível a mover-se em torno de nós. Eles exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Aqui é muito importante a gente saber dessa ação sobre o mundo moral. Eles influenciam nossos pensamentos o tempo todo. E a gente precisa estar atento a isso. Então, alguns princípios aqui da doutrina, né, que vão sendo colocados de forma mais direta. Bom,
Se eles têm influência sobre o mundo moral, a gente precisa estudar agora a letra E, as relações entre os espíritos e os homens. Essas relações, diz Kardec, são constantes. Como que eles influenciam no mundo moral? Os bons espíritos nos atraem para o bem e nos ajudam com as provas da vida. Os maus espíritos nos impelem para o mal. Eles gostam de nos ver sucumbir e de nos assemelharmos a eles. Isso causa prazer a eles, né? Segue o texto dizendo que as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Então a gente tem dois tipos de comunicação, né? Uma é oculta, outra ostensiva. As ocultas são essas influências de bons ou maus espíritos que nós recebemos o tempo todo em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, e sem que nós desejemos ou sem que nós permitamos, e a maior parte do tempo sem que nós percebamos que estamos sendo influenciados. Então essas são as ocultas. A boa notícia é que a gente escolhe com quem a gente se relaciona, né? O nosso juízo deve nos guiar nas escolhas que fazemos. Temos livre-arbítrio. Apesar das influências, podemos escolher. Isso será desenvolvido posteriormente no Livro dos Espíritos, mas é importante que a gente já coloque também aqui essa ideia, né? Olha aqui, cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Então, sempre está no nosso poder a influência que a gente recebe, se a gente cede a ela ou não. O outro tipo de manifestação que a gente tem, né, oculta ou ostensiva, a ostensiva são os processos mediúnicos. Os processos mediúnicos se dão por duas formas, ou espontaneamente ou mediante evocação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspira a natureza moral do meio que os evoca. O que isso quer dizer? Se a gente tem uma reunião de pessoas sérias, compenetradas no estudo, na reforma moral, em assuntos produtivos, bons espíritos se cercam essas pessoas e oferecem suas comunicações. Se, por outro lado, a reunião é frívola, é uma reunião de pessoas que não estão interessadas no bem, que estão interessados em outras coisas, aí outros tipos de espíritos menos elevados as procurarão. Então, e essas reuniões podem estar às voltas com espíritos que vieram espontaneamente ou que foram evocados. Né? Então, esses espíritos podem ser chamados também. E, bom, vale dizer ainda, né? Não adianta para uma reunião frívola chamar espíritos superiores. Dificilmente eles virão. E numa reunião de alta elevação, podem sim vir espíritos de menor grau, no sentido de aprendizado, para os dois lados da vida, né? Tanto para o lado espiritual, como para o lado físico, corpóreo, né? Então, simpatia e meio moral são os atrativos para os espíritos, para as suas manifestações. Qual é o meio moral que cultivamos em nós? Qual é o tipo de afinidade que nós temos com as coisas da vida, a interpretação que fazemos dela? É isso que a gente estuda em nós, estamos estudando o espírito, né? Para que a gente saiba que tipo de espírito está se aproximando de nós nas diversas etapas da nossa vida. Último item dessa apresentação de Kardec. Bom, então, tendo as relações, seria de bom tom que nós pudéssemos distinguir os bons dos maus espíritos. Quem quiser estudar um pouco mais essa questão, pode dar uma olhada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá vai encontrar o tópico Controle Universal do Ensino dos Espíritos. O Kardec expande essas ideias que estão aqui. Como é que a gente distingue os espíritos dizendo se eles são bons ou maus? O texto diz que os superiores têm linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão, livre, né, de qualquer paixão inferior. Além disso, eles demonstram sabedoria e transparecem seus conselhos, que sempre tem como objetivo o melhoramento da humanidade. Bom, a gente já pode imaginar que a dos espíritos inferiores é o contrário disso. Então, a questão aqui
recai sobre a linguagem, a identificação de paixões e da sabedoria desses espíritos e dos objetivos, né, que é sempre o bem da humanidade. Se a gente não identifica essas coisas em um espírito, ele está no âmbito dos espíritos inferiores, que é trivial, que tem, né, uma linguagem trivial e grosseira. Se alguma vez diz algo bom e verdadeiro, muito mais dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens, se divertem com isso, lisonjeiam a vaidade dos homens, alimentam desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas em centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nessa máxima evangélica que nós vamos ler agora. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isso é, fazer o bem e não o mal. Muito bem, por fim, ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem, que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir seu semelhante. Ensinam, finalmente, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo, encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme seus desejos e esforços na senda do progresso, para a perfeição, que é o seu destino final. Termina Kardec o texto dizendo que esse é o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados, agora aqui, por espíritos superiores. E depois anuncia que vai continuar tratando das objeções que são contrapostas a isso. Então não é qualquer tipo de espírito que nos ensinou isso, mas espíritos superiores. A questão aqui sempre recai sobre a moral. Sempre cai sobre a moral. Os espíritos superiores tomam para si os ensinamentos de Jesus. O ensinamento deles remete à autorreforma, ao autoconhecimento, ao aprimoramento do espírito, ao cumprimento das leis divinas, aquilo que Deus nos confiou. Então, a gente conclui daqui que esse é o caminho que nos levará ao progresso espiritual e ao melhor enfrentamento de todas as circunstâncias terrenas, mais uma vez revolvendo em nós, mudando em nós as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos objetivos, fazendo com que sejamos espíritos mais livres, mais propícios ao bem, à caridade, à fraternidade, porque nós compreendemos como é a vida. Por isso que a gente se modifica. Nós entendemos esses princípios básicos que foram apresentados aqui. Alguns deles, Deus, sua criação, os dois mundos, seres animados e inanimados, mundo corpóreo e espiritual. O espírito, o homem que é espírito, perispírito e corpo, a nossa essência espiritual, a imortalidade da alma e sua individualidade que permanece e apenas progride, lei do progresso, através das reencarnações. Então a gente tem todos esses princípios regendo a nossa vida. Camille Flammarion escreve em sua obra Deus na Natureza que é fora dos tumultos da sociedade mundana, é no silêncio das profundas meditações que a alma pode rever-se em face da glória do invisível manifestada pelo visível. Que bela passagem de Camille Flammarion. Meditemos sobre ela.
meditemos nós outros um tanto mais sobre os princípios básicos da doutrina espírita, que apesar de serem básicos no corpo teórico, são espíritos fundamentais para guiarmos a nossa existência aqui na Terra. Saibamos conviver com eles, aprofundá-los, saibamos viver em função desses princípios e tanto mais teremos uma vida melhor para nós aqui na Terra, para aqueles que convivem conosco. Então nós encerramos hoje o nosso estudo. Desejamos a todos uma excelente semana. Vamos seguir meditando e aprendendo com o Espiritismo. Nos vemos de novo na semana que vem. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.